Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo tutorial para o nosso blog circuitaria.blogspot.com. Eu sou o professor Henrique e nesse tutorial, pessoal, eu vou dar prosseguimento aqui ainda ao nosso projeto tutorial 2, porém agora adicionando mais elementos e mais ferramentas aí ao Logic Circuit, né? Essa ferramenta que nos ajuda bastante na simulação de circuitos lógicos, beleza? Então eu estou aqui nessa tela com o nosso circuito do exemplo 1, né? Notem que nós paramos no último tutorial exatamente neste circuito lógico. Percebam que nós colocamos as variáveis desses temas, né? A, B e C, e a nossa saída nesse exemplo foi a saída S. Legal? Então está aqui o nosso circuito de exemplo, do exemplo 1. E o que nós fizemos no último vídeo tutorial foi executar a tabela verdade de forma automática, né? Perceba que ela está aqui na tela e ele simula para a gente de forma automática, desde que nós colocamos na tela as variáveis de sistema. Legal? Então está aqui a variável A, B e C, saída S. Tudo tranquilo, pessoal? Então perceba que nós temos aqui a simulação, né, do nosso circuito lógico aí, do exemplo 1. Agora, pessoal, observem o seguinte, eu vou aqui para o meu exemplo 2, tudo bem? Que está em branco, naturalmente. Mas vamos supor que nós temos a intenção de utilizar, por exemplo, a saída S do exemplo 1, essa saída aqui, ó, que na verdade, para o exemplo 2, ela é uma entrada, tudo bem? Ora, se a variável S aqui é uma entrada do próximo exemplo, né? Então, vamos primeiro montar o circuito do exemplo 2, para eu poder mostrar para vocês uma ferramenta muito importante. Então, o meu exemplo 2, ele tem 3 variáveis, tá? Eu vou montar inicialmente ele com as variáveis manuais, tudo bem? Para isso, eu vou utilizar aqui botões, né? Então, eu tenho aqui a variável que eu vou chamar de P, tudo bem? Uma das variáveis de entrada é P. A segunda variável de entrada é a variável R, legal? E a terceira variável de entrada é a minha variável S, que é exatamente o S do circuito de exemplo 1. Mas por enquanto, como nós vamos simular de forma manual, eu vou deixar aqui apenas como um botão tradicional. Legal? Então nós temos aqui variável P, variável R e variável S. Tranquilo? Variável de saída desse exemplo 2, pessoal, é a variável chamada W, que eu vou colocar uma ponta de prova. Legal? Está aqui a minha variável chamada W. Beleza? E agora eu vou colocar aqui na tela, pessoal, os elementos principais que fazem parte do exemplo 2. Então acompanha comigo. Eu vou usar nesse exemplo uma porta NAND com 2 entradas, né? E uma porta NOR com 2 entradas também. Tranquilo? Estão aqui já posicionados. E antes da minha saída eu tenho uma AND de 2 entradas. É apenas esse o nosso exemplo 2. E agora eu vou fazer as conexões devidas, legal? Lembrando que para as conexões você pega o terminal de saída e vai levando ele gradativamente até o terminal de entrada. Ok? Então já posicionei minha variável P, tudo bem? Agora vou posicionar aqui a minha variável chamada R, tranquilo? Olha só que legal. Perceba que se eu movimentar o elemento, né, vai junto, ó, ou seja, está corretamente conectado. Lembre-se daquela questão dos erros de conexão, por favor. A minha variável S, ela vai alimentar 2 portas. Ele vai alimentar este terminal. E perceba que agora eu posso puxar o segundo terminal daqui de cima, pessoal, até conectar na variável S. Olha só, quando eu soltar, ele fez um nó aqui, ó. Tudo tranquilo? Essa é uma forma de fazer um nó, tudo bem? Outra forma possível, só para fins didáticos, tá? Eu poderia trazer a variável S diretamente daqui até a porta NAND. E da porta NOR, eu vou fazer uma conexão aqui perpendicular. Perceba que quando eu faço isso, né, não está conectado, né? Então, como eu quero segmentar este cabo, segura a tecla Alt e botão esquerdo do mouse, que ele vai te gerar um nó aqui. Tudo bem? Isso aqui é a conexão de um nó. Tranquilo, pessoal? E agora, os terminais de saída, eu vou conectar aqui na minha porta AND, né, e vou conectar o outro terminal da minha porta AND de entrada nas 2 portas subsequentes e a saída na variável W. Legal, pessoal? Perceberam aí? Bem fácil a montagem, né? Então,
estão aqui as conexões devidas do nosso exemplo 2. Tudo bem? Por enquanto, pessoal, vamos considerar as variáveis manipuladas manualmente, tá? Então eu tenho aqui 3 botões, tá? E a minha variável W é uma ponta de prova, como a gente já viu em tutoriais anteriores. Tudo bem? Só para fins de exemplo 2 agora. Vamos simular esse circuito, tá? De forma manual. Como é que nós fazemos isso? Nós podemos clicar aqui na simulação, na parte inferior direita. Perceba que ao clicar na simulação, toda a minha aba de edição ela some, né? Eu não posso mais agora mexer no circuito no sentido de manipulá-lo. Agora o que eu vou fazer é simular as variáveis de entrada, que nesse exemplo são 3, P, R e S, né? Então para 0, 0 e 0, a saída vale 1, perceberam? Estou montando aqui a minha tabela verdade, né, pessoal? 0, 0 e 1, a saída vale 0. Para 0, 1 e 0, a saída vale 0. Para 0, 1 e 1, a saída vale 0. Ok? Para 1, 0 e 0, a saída vale 1. Para 1, 0 e 1, a saída vale 0. Para 1, 1 e 0, a saída vale 0. E por último, para todas as variáveis iguais a 1, a saída também vale 0. Ok? Então, essa é a forma de manipulação manual, né, que nós vimos em tutoriais anteriores, né, que nos dá também a tabela verdade, né, de forma bem... É um pouco trabalhoso, porém você consegue tirar a tabela verdade. Legal? Qual é a forma mais correta que nós vimos no tutorial anterior, pessoal? A forma mais correta de se fazer isso, eu vou substituir as variáveis P, R e S pelas variáveis de sistema, que estão aqui, ó. Então lembrando, essa aqui é a variável P, tudo bem? Essa aqui é a variável R, tudo bem? E por último temos aqui a variável S. Temos que substituir também, pessoal, a ponta de prova por uma saída do sistema, né? Que aqui vai ser a minha variável W, né? Ok? Vamos conferir se eu não errei alguma coisa? Então venham aqui em editar, selecionar todos os cabos desconectados, ó. Não há nenhum, pessoal, né? Editar, selecionar símbolos flutuantes, também não há nenhum, né? Propositalmente, eu vou fazer aqui um erro, né, proposital para vocês verem, ou seja, eu estiquei esse cabo, ele está atrás da porta lógica AND, ok? Então, se eu vier aqui em símbolos flutuantes, ele vai me mostrar, ele vai selecionar este símbolo da porta AND, que por algum motivo ele não está totalmente conectado. Se você pegar e afastá-lo, você vai conseguir perceber, tá? Muito cuidado com isso, tá, pessoal? Então eu vou deletar aqui e vou refazer a conexão, ok? Então, uma forma de você buscar se você errou em algum lugar, busque os cabos desconectados e os símbolos flutuantes aqui no menu editar, tá? Isso vai te ajudar a verificar se você não, por algum equívoco, errou uma conexão, beleza? Ferramenta importantíssima aí. Bom, pessoal, agora que nós já colocamos as ferramentas de sistema no nosso arquivo, nós podemos vir aqui em circuito, tabela verdade. Ou se você preferir, Ctrl T, tá? É um atalho de teclado, ele vai nos dar a tabela verdade, né? E não por coincidência, mas por obviedade, nós temos aqui exatamente a tabela verdade que nós simulamos de forma manual, né? Então, ó, para as variáveis PRS igual a 0, a saída vale 1, e para as variáveis P igual a 1, R igual a 0 e S igual a 0, a saída também vale 1, né? Caso contrário, é 0, né? A gente testou exatamente essa mesma tabela verdade. Lembrando, pessoal, ele faz essa mesma metodologia de manipulação das variáveis, tá? Então, a parte interessante de se tirar a tabela diretamente do sistema, né, a partir do sistema, é que você tem, de forma rápida, né, a tabela verdade. Legal? Só que onde é que está o problema, pessoal? Perceba que a minha variável S aqui, eu coloquei como um botão, né? Depois eu substituí por uma variável de sistema. Mas lembra que lá no início do tutorial eu disse que esta variável S, na verdade, é essa saída S aqui, ó? Poxa, então vocês devem estar se perguntando, peraí, então se S é uma saída, essa variável de saída deve, né, estar lá no outro circuito. Então, qual é a ideia, pessoal?
eu tenho que copiar todo esse circuito e colocar aqui no meu exemplo 2. Com certeza isso é muito trabalhoso, tá? No entanto, eu vou fazer para vocês verem, né, só a questão didática aqui. Então, eu vou diminuir aqui o zoom, tá? Vou colocar aqui em torno de 100%. E perceba que os dois circuitos, em tese, estão na mesma posição, né, do meu layout. Claro, em circuitos diferentes. Como eu vou copiar o circuito número 1, quando eu copiar ele aqui, ó, se eu tentar colar, vou fazer isso agora aqui no exemplo 2, só para vocês verem o problema que dá. Olha só. Percebeu que ele joga um em cima do outro? Então eu vou dar um Ctrl Z para ele desfazer a operação, tá? Então o que você precisa para copiar e colar um circuito de um arquivo para outro, pessoal? Primeira coisa, então eu diminui o zoom, eu vou aqui dar uma organizada nele e vou reduzir aqui o espaço, né? Para poder caber o outro circuito, tá, pessoal? Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar todo esse circuito aqui, vou movimentar ele para cá, ok? De tal forma que quando eu copie o circuito 1 agora, vou copiar, Ctrl C, vou aqui no exemplo 2, Ctrl V. Ele vai ser adicionado na mesma posição física onde ele estava no exemplo 1. Então, quando eu copio ele vai aparecer exatamente nesta posição aqui. Por isso que esta posição tem que estar livre para receber o circuito, nesse caso, o circuito do exemplo 1. Ok? Eu estou agora na aba do exemplo 2, copiei o exemplo 1 e coloquei no exemplo 2. Para isso, eu tive que afastar o exemplo 2. O exemplo 2 está aqui, ó. Tudo bem? E agora, pessoal, olha só que interessante. Esta variável S, estão vendo ela aqui, ó? A variável S, que é saída deste circuito, se torna entrada do próximo. Ora, basta que eu delete, então, esta saída daqui e esta entrada daqui e faça a conexão deste fio diretamente aqui. Perceberam a importância agora? Vocês vão dizer, poxa, professor, mas sumiu a variável S? Exatamente. A variável S não existe mais porque a saída, que era chamada de S, né, que estava aqui nesse pino, ela passa a ser a entrada do próximo circuito. Como os dois circuitos estão na mesma página agora, não faz sentido eu manter a variável S aqui. Uma forma de eu colocar ali a variável S, pessoal, seria colocar uma nota de texto, que vocês já viram em videoaulas anteriores. Eu vou colocar aqui uma nota de texto, né, chamar de S, né, colocar um tamanho, por exemplo, 18 em negrito. E só para fins de visualização, tá, eu vou colocar aqui que isso aqui é minha variável S. Legal? Só para fins de visualização. Aqui ela não tem nenhum efeito na variável, tá? Então tá aqui a minha variável S, apenas para que eu saiba que a saída desse pino é a variável S e a entrada dessas duas portas também são a variável S. Legal? Mas ela não tem poder de manipulação agora. Percebeu? Ela sumiu daqui a variável S. Tudo bem até aí, pessoal? Então o que eu fiz? Eu peguei o meu circuito do exemplo 1, que é todo esse circuito aqui, copiei ele de lá e coloquei ele aqui. Olha quanto trabalho que deu, né, gente? Ficou bem trabalhoso, né? Mas eu fiz isso com o propósito de vocês verem o trabalho, mas dá para fazer. Legal? Agora, o meu sistema, perceba que eu tenho as variáveis de entrada A, B e C, que são as entradas do meu circuito exemplo 1, esse cara aqui, tudo bem? E eu tenho, né, duas entradas do meu circuito exemplo 2, que é P, R e, como a gente já viu, a variável S. E a única saída agora é a saída W, que está lá no final da página. Perceberam? Nesse momento, pessoal, perceba que deu muito trabalho fazer isso. No entanto, eu agora consigo simular e tirar minha nova tabela verdade. Quantas variáveis de entrada eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos a variável A, B e C, P e R, né? E saída, nós temos a saída W. Então aqui estão, pessoal, simulando aí a nossa tabela verdade. Como nós temos 5 variáveis de entrada, A, P, B, R, C, né? Nós temos aqui 32 linhas, porque 2 elevado a 5 dá 32, né? Começando com todas as variáveis iguais a 0, finalizando com todas as variáveis iguais a 1. E a minha saída W está aqui representada. Legal? Ficou enorme essa tabela, né? Exatamente. O interessante, pessoal, de se fazer isso é que agora, no mesmo projeto, eu consigo, né, ter vários circuitos dentro da mesma página de exemplo. Só que essa não é a melhor forma de fazer isso. Percebeu que deu muito trabalho? Eu tive que copiar, colar, transferir. Nossa, foi um trabalho
foi muito trabalhoso fazer isso. Logo, existe uma forma mais simples que a própria ferramenta nos dá, que é o seguinte: vocês estão vendo todo esse circuito aqui, ó, que é o exemplo 1, que está aqui? Olha aqui o exemplo 1, né? E se eu converter todo esse exemplo 1 num único bloco? O que é um bloco? Lembra? Tem uma videoaula no canal Ensino e Educação que eu falo exatamente sobre as formas de representação do circuito lógico. Eu posso ter a forma de representação convencional, né, o diagrama esquemático, que é esse que vocês estão vendo aqui, ou eu posso ter a forma na forma de diagrama em blocos. É isso que a gente vai fazer agora. Qual é a forma mais correta de fazer isso? O que nós vamos fazer? Eu vou apagar todo esse circuito do exemplo 1, que está no exemplo 2, estamos na aba exemplo 2, tudo bem? Vou devolver ele para a posição original, legal? Então aqui é o exemplo, é o nosso exemplo 2, né? Vou devolver ele para a posição original dele, apenas para a gente poder entender agora o que vai acontecer aqui, legal? Então lembrando que o nosso circuito original, né? Ok? Era esse aqui, certo? Então, o nosso exemplo 2, vou dar até um zoom aqui para vocês, para que nós tenhamos aqui mais espaço para trabalhar. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Vamos utilizar a ideia de diagrama em blocos. Ou seja, eu não preciso, na verdade, ter todo aquele circuito número 1 ali, todo o exemplo 1 aqui dentro. Não preciso. Eu tenho como criar um bloco. Como é que eu faço isso? Vamos voltar aqui no exemplo 1. Acompanha comigo. Está aqui o exemplo 1, né? Nada de especial. E, pessoal, o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Vocês estão vendo aqui que no tutorial, né, exemplo 1, nós temos essa caixinha, esse quadradinho aqui, ó. E lá dentro nós temos uma notação chamada EX01. Essa caixinha é um bloco, pessoal. Ou seja, tudo isso aqui está dentro de um bloco. Para eu configurar esse bloco, o diagrama em bloco, ele abstrai essa ideia aqui, ó. Ou seja, tudo isso aqui vai virar um bloco, ó. Percebe que a seleção que eu fiz aqui de forma quadrada, tudo isso aqui eu não preciso mais enxergar. Eu vou enxergar apenas um bloco com 3 entradas, nesse caso A, B e C, e uma saída chamada S. Tudo bem? Então acompanha comigo como é que a gente vai fazer isso. Ele, na verdade, já está construído. O que a gente vai fazer agora é apenas delinear as variáveis de entrada e saída. Então acompanha comigo, bem simples, tá? Vamos clicar 2 vezes na entrada de sistema chamada A. Vocês percebam que aqui nós temos tipo entrada, nome variável A. Vamos escrever a notação também como A. Tudo bem, pessoal? E vamos dar OK. Quando você faz isso, observe bem aqui no canto superior esquerdo, no nosso bloquinho, está escrito aqui, ó, EX01, e apareceu aqui a variável A. Um Azinho bem pequeno, claro, né, pessoal? Legal? Vamos fazer a mesma coisa para a variável B. Então eu tenho nome variável B, notação B também. E vamos fazer a mesma coisa para a variável C. Então nome variável C, notação variável C. Tudo bem, pessoal? E agora vamos fazer a mesma coisa para a saída S. Nome S, notação S. Após a gente ter feito essas modificações, pessoal, acompanhe agora aqui no canto superior esquerdo, no nosso bloco, vocês vão perceber nesse bloco que nós temos aqui agora as variáveis A, B e C, entrada do lado esquerdo, e variável S do lado direito. Tudo bem? Se você quiser mudar a posição, né, dessas variáveis, basta você clicar na variável A, por exemplo. Eu quero que a variável A fique na parte superior do bloco, ó, e vou dar um OK. Olha lá o que aconteceu. Eu tenho a variável A na parte superior do bloco, B do lado esquerdo, C do lado esquerdo e S do lado direito. Quero mudar, professor, a variável C para a parte inferior do bloco. Basta você colocar aqui, ó. Esse aqui é o lado no qual a variável vai estar disponível, o seu pino. Então eu quero na parte inferior do bloco, ou seja, na parte de baixo, né? Observa lá como é que ficou. Variável A em cima, que eu coloquei na parte superior. Variável B do lado esquerdo do bloco. E variável C no lado inferior, na parte de baixo do bloco. Tudo bem? A variável S, pessoal, ela está à direita, percebeu? Então, dessa forma, eu criei um bloco. 3 variáveis de entradas, A, B e C, e uma variável de saída, S. Legal? Eu vou colocar as 3 do lado esquerdo só para fins de padrão, tá? Não que seja obrigatório. Mas eu vou deixar elas do lado esquerdo por padrão. Então,
Observem aqui que agora eu tenho um bloco criado aqui no meu exemplo 1. Se você olhar aqui no canto superior esquerdo, eu tenho 3 variáveis de entrada e uma de saída. Até aí, pessoal, tranquilo? Então, o que nós fizemos? Fomos aqui no exemplo 1, editamos as notações, colocando a notação de cada variável, seja de entrada ou de saída. E agora, pessoal, é que vem a mágica, né? Acompanhe aqui comigo no exemplo 2. Eu estou agora no exemplo 2. Como é que eu faço para a variável S sair daqui e eu colocar as minhas variáveis de fato, adicionar aqui o meu bloco? Muito simples, pessoal. Perceba o seguinte, selecionando o exemplo 2, eu vou deletar a variável S daqui, tudo bem? Ela não, na verdade, ela não vai existir agora, ela vai ser parte do bloco. E eu tenho aqui todo o meu exemplo 2. Vamos adicionar o bloco. Você vai selecionando o exemplo 2, deixa ele selecionado, tá? Você vai dar um clique no exemplo 1, segura e arrasta para a tela, tudo bem? Não dê 2 cliques. Se você der 2 cliques no exemplo 1, você vai selecionar a aba exemplo 1. Não é o caso, tá? Não é isso que nós queremos. Seleciona 2 cliques no exemplo 2, tá? Eu vou apagar e fazer de novo para vocês verem. Clica no exemplo 1 uma única vez com o botão esquerdo do mouse, clica, arrasta e joga na tela. Olha só o bloquinho aqui, pessoal, ó. Olha aqui o bloquinho. Vou dar um zoom para vocês verem com mais propriedade. Perceba que no meu bloco, nesse momento, eu tenho aqui o exemplo 1, né, que é o nome do meu circuito, da minha anotação, variáveis de entrada A, B e C, saída S. Se você clicar 2 vezes dentro desse bloco, pessoal, vou voltar aqui o zoom para o que era, tá? Se você clicar 2 vezes dentro desse bloco, ele vai abrir o exemplo 1. Então observa, estou no exemplo 2, cliquei no bloco, ele abre o circuito do bloco. Perceberam? Isso é uma ferramenta importantíssima, pessoal. E agora eu vou conectar ela. Como eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui a variável S, né? Vou ligar ela aqui, porque isso aqui é a variável S, correto? A saída da variável S. E está faltando as variáveis de entrada. Quem são as variáveis de entrada, pessoal? A, B e C, não é isso? Essas variáveis de entrada, elas continuam existindo e são variáveis desse sistema. Só que agora eu vou colocar elas aqui embaixo, uma do lado da outra, tá? Apenas para fins didáticos. E aí eu vou interligar aqui, ó, variável A, variável B e a variável C. Olha que legal. Tudo bem? Então, ao invés de eu copiar e colar aquele circuito gigante, esse circuito aqui enorme do exemplo 1, o que nós fizemos? Nós criamos um bloco e este bloco agora faz parte do meu circuito exemplo 2. Então observe a importância dessa ferramenta, pessoal. Ao invés de eu copiar e colar todo o circuito do exemplo 1, o que nós fizemos foi criar um bloco do exemplo 1 e colocá-lo no exemplo 2. Perceba que agora todo aquele circuito do exemplo 1 ó, está sintetizado neste bloco aqui, ó, com 3 variáveis de entrada e uma de saída. Percebeu, pessoal? Olha que importante é e poderosa essa ferramenta. Eu não preciso ficar copiando e colando circuito. Eu crio um circuito, exemplo 1, e crio um bloco dele, trago ele e uso ele em qualquer outro circuito daquele projeto. Olha que legal. Então eu poderia depois, vamos fazer isso no próximo tutorial, criar um terceiro circuito e eventualmente criar novos blocos e sair interligando esses blocos sem a necessidade de eu colocar porta por porta, porque eu já fiz isso. Perceberam a importância dessa ferramenta? E agora sim, pessoal, eu quero a tabela verdade desse circuito. Eu venho aqui na aba circuito, tabela verdade, está aqui a tabela verdade, que vai ter, claro, 32 linhas, porque são 5 variáveis de entrada, P, R, A, B e C. Tudo legal? E a saída W. Legal? Olha que ferramenta importantíssima que a gente tem agora para a manipulação do nosso diagrama, né? Nesse caso é um diagrama em bloco, nesse caso é um diagrama misto, né? Eu tenho porta convencional e diagrama em bloco fazendo parte, né? Mas assim, não preciso remontar circuito ou ficar copiando, colando, que dá muito trabalho, né? Eu crio um bloco e perceba que se eu quiser ver o que tem dentro desse bloco, basta clicar 2 vezes no bloco que ele me leva ao circuito original, que nesse caso é o exemplo 1. Legal, né? Muito importante aí essa ferramenta. Então, pessoal, esse foi o tutorial de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Vamos dar continuidade para um exemplo 3 ainda dentro do tutorial 2, legal? Eu vou mostrar ainda mais ferramentas que vocês podem utilizar aí
para ir desenvolvendo e deixando o seu circuito cada vez melhor, né? Com mais propriedade. Legal? Além das simulações que a gente consegue fazer. Beleza? Se você gostou, se esse vídeo agregou algo a você, por favor, deixa seu like aí, curte o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima tutorial.